você aí, já deu uma olhadinha na nossa história interativa? Inspirada no formato de Bandersnatch, o original Bitwig foi desenvolvido a partir da narrativa de San Junipero e traz Kelly e York como personagens principais na investigação de um assassinato que chocou a Nova Paraíba. São diferentes caminhos a percorrer e muitos suspeitos para interrogar. Será que você consegue descobrir quem está por trás da morte de Victor Gomes? O spin-off já está liberado para geral, e você pode jogá-lo clicando no card ou no link que está na descrição, tá bom? Bom, e com vocês, Gabriel Matos. Ele que está no mundo digital desde 2010 é professor do MBA de Marketing Digital no Instituto Infinet e Unicarioca e CEO da agência Na Praça Conteúdo e Performance. Em um papo descontraído intitulado Storytelling para Redes Sociais, Gabriel faz uma análise do mercado, com foco nas mudanças que aconteceram nos últimos 2 anos de pandemia. Fala sobre criatividade na geração de conteúdo e ainda apresenta alguns cases com dicas valiosas de como criar boas histórias nas redes sociais. Curtiu? Então bora ver mais verdade e menos jornada do herói. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, estou aqui no Bitweek mais uma vez, enfim, já fui convidado em algumas outras oportunidades, sempre um evento incrível, já tive aí presencialmente algumas vezes, sempre um prazer falar com a galera. Esse ano um pouco diferente aqui, virtual, mas enfim, é bom para a gente poder trocar um pouquinho de ideia e falar um pouco do mercado, dessas mudanças todas que aconteceram nesses últimos 2 anos pandêmicos também, né? Enfim, meu nome é Gabriel Matos. Durante a apresentação vai ter um pouquinho aí de histórico do que eu fiz, da minha carreira, mas acho que o papo é mais sobre produtividade, conteúdo e como criar boas histórias nas redes sociais. Espero que vocês gostem. Vocês, enfim, entrem em contato comigo, mandem perguntas e que a gente vai trocando ideia depois em outras plataformas, em redes sociais, e-mail, da forma como vocês quiserem me acionar. Beleza? Espero que vocês curtam a palestra. Vamos começar agora a falar um pouquinho de storytelling para redes sociais. Bom, a palestra de hoje quando eu falo de storytelling para redes sociais, muita gente fica pensando muitas vezes sobre muita teoria sobre storytelling. Então, assim, como construir uma jornada de herói, ou como construir uma boa história a partir de determinadas técnicas de roteiro e tal. E eu começo sempre tentando desconstruir um pouco isso, por isso que o meu primeiro slide brinca com isso, que na verdade não é tanto sobre storytelling para redes sociais, mas é mais sobre autenticidade para redes sociais, ou seja, dentro de um universo em que a geração de conteúdo é tão grande, né, e que o volume de informações é tão grande, como é que você consegue ser autêntico, mesmo sem necessariamente ter técnicas, ter dicas, ter um passo a passo, enfim, mas mostrar o teu dia a dia de maneira mais genuína. Então, acho que as boas histórias hoje, e a gente vai falar um pouco sobre elas durante a apresentação, elas passam muito por essa conexão mais verdadeira e mais do dia a dia do que sobre fazer um grande planejamento de jornada de herói, roteiro e técnicas de storytelling super elaboradas. Então, a brincadeira que eu faço já no início é exatamente da gente falar um pouco mais sobre como ser genuíno e autêntico nas redes sociais, como ser cada vez mais nativo dentro de cada plataforma, do que sobre ficar pensando em como criar a história genial do milhão, que muitas vezes não vai chegar nunca, tá? Antes da gente começar de fato, como eu tinha falado, enfim, eu sou o Gabriel Matos, essa foto inclusive é no Bitweek, em algum ano, que eu não me lembro qual, 2017, 16 ou 18, não lembro. Enfim, tem meu arroba aqui embaixo durante a apresentação. Eu tenho uma agência aqui no Rio, sou do Rio de Janeiro, tenho uma agência chamada Na Praça. A gente trabalha com mídia e conteúdo, basicamente, muitos projetos de compra de mídia, muitos projetos de conteúdo, também dou aula aqui na SPM, no Infinet, na ComSchool, enfim. E sempre que eu posso, a gente tira um tempinho aí para trocar uma ideia nesses eventos. Estou sentindo falta, claro, dos eventos presenciais, mas enfim, a gente consegue ir organizando a vida virtualmente, trocando essa ideia também com conteúdo virtual. A Na Praça hoje fica aqui no Rio, mas a gente tem gente também espalhada pelo Brasil, tem gente em São Paulo, tem gente em BH, enfim, acho que também esses últimos 2 anos trouxeram esse aprendizado do trabalho remoto e fizeram com que a gente também se adaptasse a uma nova realidade até no atendimento de clientes. Então, trabalhando com conteúdo e mídia há bastante tempo, sou jornalista de formação, porém trabalhando com digital já desde 2010, já vão aí 12 anos, ou seja, estou ficando velho. Mas para a galera mais jovem, ainda tem bastante coisa pela frente. Mas vamos começar a falar de conteúdo em si, porque é melhor do que falar sobre mim.
que a gente vai ver hoje, o que eu acho legal a gente entender nesse bate-papo sobre boas histórias para redes sociais? Eu acho que tem um pouquinho de introdução ali de alguns números do ano passado, alguns entendimentos sobre monetização e sobre engajamento, e aí depois falar um pouco de processo criativo e storytelling. Assim, eu acho que desmistificar um pouco essa coisa do processo criativo como um processo natural, né, de inspiração, e mostrar um pouco de exemplos práticos como a gente pode construir boas histórias a partir de posts, a partir de um e-mail marketing, a partir de um anúncio para vender um curso, enfim. No final eu falo sobre cases práticos, que eu acho que é legal, que tangibiliza um pouco de tudo que a gente vai falar durante a apresentação. Então a gente começa falando um pouco sobre números, depois um pouco sobre o que é storytelling, o que é criatividade, e aí no final a gente fala um pouco mais na prática sobre isso, porque eu acho que a gente fecha esse assunto tangibilizando um pouco tudo que a gente vai falar para um discurso mais real e prático de redes sociais. Fechado? Bom, para a gente começar, eu trago alguns números aqui que exemplificam um pouco do que a gente vai falar durante a palestra. Que são números que comprovam um pouco para mim que as boas histórias não necessariamente estão em plataforma X ou Y, ou na plataforma que a gente mais usa, e que mais do que isso, monetização através de boas histórias também não necessariamente está no número de seguidores, ou, enfim, em métricas mais gerais, né? O We Are Social, enfim, uma das plataformas de relatório mais famosas, eles sempre, todo ano, soltam relatórios aí sobre usabilidade de redes sociais. O de 2022 ainda não ficou pronto, mas já deve estar para ficar, né? Hoje é dia 15 de janeiro, se não me engano, não, 17 de janeiro. Então, eles devem estar para lançar aí esse relatório em breve. Mas um dado do ano passado, que eu gosto que é para falar sobre monetização, né, que é quantos consumidores gastam dentro dos aplicativos, né? E você tem YouTube e TikTok ali liderando essa pesquisa é global, né? O que mostra bastante porquê de muitos seguidores, muitos influenciadores e muitos criadores de conteúdo muitas vezes terem milhões e milhões de seguidores no Instagram e não conseguirem ganhar dinheiro com isso, né? O Instagram esse ano deve passar a monetizar criadores de conteúdo no Brasil, principalmente com Reels. Isso já acontece lá fora, eles devem implementar isso. Mas é importante entender que muitas vezes o cara que está no YouTube ou que está no TikTok, ele consegue ter uma monetização através de uma relação mais próxima com a audiência dele, principalmente através de lives, por exemplo, onde as pessoas fazem doações e mandam badges, mandam selos, né? Do que o cara que está fazendo um super planejamento de redes sociais com fotos incríveis e vídeos incríveis no Instagram. Então, essa monetização passa também muito por essa relação que está cada vez mais verdadeira e próxima, ou seja, o cara muitas vezes ganha dinheiro numa live, no YouTube o cara ganha dinheiro dentro de um clube de membros, ou seja, que o cara paga para ter mais acesso ao criador de conteúdo. Então, acho que isso passa muito por como essa relação está se ressignificando, ou seja, as pessoas estão tentando se aproximar de uma verdade maior do criador de conteúdo do que o criador de conteúdo como era há 5, 10 anos atrás, aquela coisa de planejamento de posts e planejamento para o mês, né? Eu acho que é uma coisa que já ficou um pouco para trás, né? Outro dado legal é de plataformas mais usadas. Possivelmente esse dado já atualizado aí nos próximos meses deve ter o TikTok ali passando ainda mais posições na frente. Esse é um dado do Brasil, não é um dado global. E a gente também tem o YouTube liderando. O YouTube é uma plataforma que consegue prender muito a audiência, né? Muitas vezes a gente nem lembra do YouTube como rede social em si, ele acaba se tornando um mecanismo de busca, muitas vezes, ou de usabilidade de música, por exemplo, ou de podcast agora, de cortes e tal, mas ele é uma rede social que monetiza muita gente, que paga muito bem o criador de conteúdo, já pagou até mais, hoje paga menos, né? E uma forma de criar relações com audiência diferente da que a gente tem no Instagram, por exemplo, que é a plataforma ainda mais consolidada no sentido geral de público, né? E o TikTok crescendo muito esse ano e vai continuar com essa tendência de crescimento também para o ano que vem. Principalmente também por essas relações genuínas. Quando a gente fala das dancinhas do TikTok, é porque a gente fala que é um criador de conteúdo que tem um celularzinho lá, muitas vezes barato, que bota lá num tripé, faz uma dança e viraliza, né? Não requer muito planejamento e dedicação no sentido de estrutura. Requer muito mais uma criatividade, uma disponibilidade de tempo, consistência de conteúdo para que ele produza isso de fato se relacione melhor com a audiência dele, tá? E o WhatsApp também, que também muitas vezes a gente nem considera uma ferramenta de rede social, mas hoje ela é fundamental, principalmente para quem vende
pelo Instagram, por exemplo, ou quem vende através das redes sociais e completa essa venda no WhatsApp, ou faz um atendimento no WhatsApp, ou faz uma marcação de consulta pelo WhatsApp, enfim. O Brasil se tornou o maior, enfim, país do mundo aí para o WhatsApp, Brasil, Índia também. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém usa o WhatsApp, as pessoas usam o Messenger, e a forma como isso é usado também é muito diferente, mas eu também acho que é uma plataforma que demonstra como essa relação um para um ainda é muito valorizada, ou seja, você tem um atendimento humanizado, você conseguir conversar com o teu cliente, quando a gente faz lançamento de infoproduto, isso é muito importante, né? O remarketing dentro do WhatsApp, ou seja, você conversar com a pessoa, fazer uma pesquisa de não compra mais humanizada, mas o que aconteceu, o que rolou, mandar um áudio, mandar um vídeo, enfim. É uma plataforma que foi totalmente se transformando para construir essa relação mais próxima de ter boas histórias dentro de uma plataforma que era originalmente uma plataforma só de conversa, né? E um outro dado legal também, para complementar, e depois eu faço um resumo sobre esses 3 dados que eu trouxe, é como as pessoas descobrem marcas novas, né? Então, é uma pesquisa que está perguntando para o público como esse público descobre uma marca nova, né? E você tem ali 34% em mecanismos de busca, né? Ou seja, no Google, basicamente, né? Então, o cara está ali navegando e descobre ali uma marca ou um produto novo. Porém, em segundo lugar, em terceiro, né, a gente ainda tem anúncio de TV e word of mouth, né, que é a recomendação, boca a boca, na verdade. Né? E eu gosto desses dados porque eles mostram muito que as referências não estão só na internet. Assim. Então, acho que é fundamental quando a gente fala de criatividade, storytelling para redes sociais, que a gente possa trazer referências de outros meios, e não só da internet. Se a gente ficar só na internet, a gente produz um conteúdo ruim, porque a maior parte dos conteúdos que bombam na internet tem referências de outras plataformas, né? Seja de um anúncio na TV, seja de uma revista, de uma coisa que você viu na rua, de um prédio, de uma pintura, de uma instalação, enfim. O Big Brother vai começar agora e é uma grande prova disso, de como isso reverbera para dentro da internet, no programa ainda de TV aberta, que muita gente acha que vai morrer, que está acabando e tal. Na verdade, ela está dividindo mais a fatia de audiência, isso é um fato. Agora, ela está muito longe de acabar também. Tá? Esses 3 dados é só para a gente fazer uma introdução e lembrar um pouco que engajamento não é sinônimo de monetização, ou seja, para você contar boas histórias e histórias que valham dinheiro, não necessariamente você precisa ter muitos seguidores, ou você precisa de uma audiência gigante. Você pode ter um conteúdo onde você faz lives e ganha dinheiro, onde você dá uma mentoria através do conteúdo que você gera e ganha dinheiro. Um papo que está rolando muito para 2022 é sobre e-mail e newsletter, né? Como os criadores de conteúdo estão construindo relacionamento através de e-mail, né? Que deve ser a coisa mais antiga na internet, que muita gente acha que não funciona, mas é uma puta relacionamento, uma puta forma de criar conteúdo, né? Você pode criar um conteúdo mais denso e conversar mais com a sua audiência, sendo a audiência proprietária, né? Você não fica dependente do algoritmo do Instagram, por exemplo, ou do algoritmo do TikTok, né? Mais atenção e menos audiência. Então, quando a gente fala de watch time, que é uma métrica super valorizada no YouTube e também no TikTok, ou seja, os conteúdos mais valorizados são aqueles em que a audiência passa mais tempo vendo. No TikTok tem muito dessas técnicas, né, de você ser preso até o final do vídeo, porque o TikTok valoriza isso, ele sabe que esse tipo de vídeo engaja mais, né, e também tem boas histórias fora da internet, cara, Netflix, jornal, cinema, música, tudo pode ser referência para a criação de conteúdo e é fundamental que seja, porque as boas histórias e o bom conteúdo, ele só é bom quando ele contextualiza de alguma forma com a vida de quem está lendo. Você precisa afetar a vida de quem está lendo. Se você não afeta a vida de quem está lendo, esse conteúdo não é engajador. Então, é importante que a gente pense nisso na hora de começar a falar de boas histórias dentro das redes sociais, né? E como essas redes sociais estão divididas hoje, principalmente se a gente pensar em geração Z, né? Tem um dado do Kantar, Ibope Kantar, né, que faz um pouco desse recorte, né? Ou seja, qual o total da população que está no Instagram, ou seja, você tem ali mais de metade da população ativa no Instagram, né? Quase 60%, mas se você fizesse recorte só da geração Z, você tem quase 80% no Instagram, ou seja, a cada 10 jovens da geração Z, quase 8 estão no Instagram, né? Esse número no TikTok e no Twitter ainda não é tão grande, você tem 3 a cada 10, se a gente pensar ali 30%, né? Mas com certeza esse número está crescente. O que isso significa aqui? Né? Que obviamente o TikTok é uma mídia que está crescendo muito, que o Instagram ainda é uma mídia de massa, ou seja, eu acho que ela é onde, é o que eu sempre falo, onde a maior interseção de audiência ainda está no Instagram, né? Então você tem gente de todas as idades, de todos os públicos,
com perfis diferentes, né? Então ela ainda é dominante nesse sentido, é uma plataforma muito consolidada, mas a gente sabe que as conversas elas estão acontecendo em diversos outros lugares, principalmente se a gente quiser falar com uma geração mais nova que cada vez mais vai pulando de rede social em rede social, porque ela está em busca de novidade, porque ela está em busca de exclusividade, porque ela está em busca de novos formatos de conteúdo, de uma viralização mais rápida, né, de um alcance orgânico maior, e isso tudo vai fazendo com que o Instagram vá tendo desafios de se reinventar, né, cada vez mais tiktokizado, como a galera fala, né, ou seja, investindo no Reels, mudando o algoritmo, voltando agora, né, para o feed cronológico até, então eles fazem muitos testes para entender como que essa audiência foi migrando para outras plataformas e por que que muitas vezes ela não está tão engajada dentro do Instagram. E a gente chega para falar de fato de conteúdo e como que esse conteúdo se constrói através desse storytelling. Então eu sempre falo que conteúdos the new influence, né? Ou seja, não tem mais publicidade, isso é conteúdo. Quando a gente pensa numa campanha de mídia aqui, e a gente vai fazer um anúncio para essa campanha de mídia, ou vai fazer um criativo para essa campanha, é impossível esse criativo estar descolado do conteúdo da campanha. Não tem como. Ou seja, a gente precisa fazer um criativo que seja nativo, um criativo que seja menos anúncio possível. Vocês devem reparar, principalmente nos stories, onde tem muito anúncio no Instagram, que os conteúdos de anúncio são cada vez mais nativos, no sentido de que você está passando o story ali e você acha que é um story, porque é o cara segurando o celular, é o cara gravando handmade, assim, com o celular na mão, fazendo alguma gravação de selfie e tal. Porque isso é conteúdo, na verdade o que vende hoje é conteúdo. A publicidade como modelo tradicional, de você colocar uma oferta de varejo e tal, fazer uma imagem, uma arte com preço, ainda funciona, mas você tem um mercado cada vez mais consumidor de conteúdo e esse conteúdo acaba se tornando vendedor em algum momento, né? Então, pensem nisso na hora de começar a planejar o seu conteúdo. Não adianta mais, é o que eu brinco, você comprar calendário de redes sociais para ter ideias de redes sociais todo dia, ou seja, 50 legendas prontas, 40 ideias de conteúdo, cara, isso acabou, né? Assim, não adianta você planejar o seu conteúdo baseado no que todas as outras empresas fazem, ou seja, baseado no que seu concorrente faz, ou no que aquela outra empresa faz, ou comprar a arte pronta de PSD só para aplicar a tua marca e botar a tua foto lá. É muito mais valoroso que você faça um vídeo da tua produção, do teu dia a dia, que você tire uma selfie sua contando um pouco de como foi o seu dia a dia de trabalho, do que você ter uma arte em PSD bonita que todo mundo tem, porque todo mundo comprou o mesmo pacote de redes sociais lá na internet. Tá? Então, quando a gente fala de relacionamento genuíno e de boas histórias, é que as boas histórias elas estão muito mais ligadas à sua produção própria de conteúdo, ou seja, o quanto você tem um potencial criativo para contar o teu dia a dia nas redes sociais, e esse dia a dia gera uma conexão com o público, do que pegar planejamentos, ideias e comprar calendários prontos de ideias, tem a ideia para postar todo dia. Isso é uma balela, assim, né? Porque a pessoa que está vendendo isso, na verdade, ela está vendendo para um público totalmente pulverizado, que é totalmente diferente, não tem noção nenhuma da realidade de cada um, das audiências de cada um. Então, esse entendimento passa muito pela sua percepção da sua audiência e de como você vai se conectar com ela, tá? Então, o processo ele é muito menos sobre essa autoridade, sobre controle, sobre publicidade, sobre brainstorm, ou seja, e muito mais sobre mão na massa, cocriação, escuta, fazer parte, né? Entender, por exemplo, que responder um comentário muitas vezes é mais importante do que fazer um post, responder um inbox é muito mais importante do que fazer um post, porque você está escutando a tua audiência, você está entendendo o que ela quer. Quando a gente fala de usar ferramentas nativas do Story, por exemplo, né, que você tem enquete, pergunta e tal, é sobre escutar a sua audiência, é sobre entender o que ela quer, né? Quando você fala de newsletter, por exemplo, que a gente estava falando, que é uma coisa que tem rolado muito entre os criadores de conteúdo, você estar mais próximo da tua audiência. Muitas vezes você mandar uma newsletter que está com um reply aberto, ou seja, que as pessoas podem responder para você, né? Então, esse tipo de criação é muito importante e faz muito sentido para uma audiência que está cada vez mais participativa. As pessoas estão nas redes sociais para falar e não para escutar, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente precisa que todo o conteúdo que a gente gere, seja um story, seja um post, seja um e-mail, seja um TikTok, né, gere uma conexão direta que dê algum incentivo para a pessoa que está do lado de lá participar de alguma forma, comentar, curtir, compartilhar, salvar o vídeo, a forma que for, tá? E muito desse processo, né, tá ligado nas matérias e nos números que a gente tem visto nos últimos anos, né? Então, tem uma matéria do ano passado sobre o TikTok, que é sobre venda de produto, né? Ou seja, como os varejistas estão
entendendo como fazer estoque, ou seja, quais produtos vão esgotar. Eles vão no TikTok, né? Hoje você tem um produto que viraliza no TikTok e automaticamente ele vai esgotar na loja, né? A gente trabalha aqui com algumas editoras de livro, né? E você tem esse fenômeno do BookTok, né? Que são muitos influenciadores do TikTok falando sobre livros, fazendo resenha de livros, por aí vai. E logo que eles fazem essa resenha e isso se pulveriza dentro da plataforma, esses livros rapidamente sobem no ranking da Amazon, assim, vão de 20º para 10º, de 10º para 5º, né? E as próprias livrarias, hoje, algumas já têm um stand lá do tipo, compre o livro do TikTok, veja a trend do TikTok, né? Ou seja, comprovação de omnichannel, né? Cada vez mais importante, ou seja, você precisa ser multiplataforma, você precisa conversar com a tua audiência em todos os pontos de contato, seja na livraria, na internet, no trânsito, no rádio ou na TV, né? E como que a rede social, a partir dessas conversas que são completamente descentralizadas, acabam ditando tendências de venda e de consumo de fato, ou seja, elas estão botando dinheiro dentro das lojas. Tá? E uma outra matéria também que saiu até essa semana, próxima, que mostra um pouco como alguns TikTokers americanos, né, ganham mais que os top CEOs da SP, que são as 500 empresas mais valiosas do mundo, né? Então eles trazem alguns exemplos de faturamento desses TikTokers americanos, de como esses caras estão ganhando muita grana, porque de fato há um entendimento de que as conversas necessariamente passam por eles, né? Eles são grandes filtros, grandes mediadores das conversas que acontecem na internet, e as marcas, obviamente, já identificaram isso há muito tempo, tá? E essas boas histórias, como elas são genuínas e como elas são diretas e como elas são construídas muitas vezes sem que a pessoa necessariamente pense numa técnica incrível de roteiro ou numa super jornada de herói, elas são muito espontâneas, né? Então tem alguns exemplos disso, né? No Met Gala, que rolou ano passado, que é um evento super tradicional e super pomposo nos Estados Unidos, a Alessandra Cortez, que é uma, enfim, deputada americana, progressista e tal, ela foi com um vestido que estava escrito tax the rich, ou seja, para taxar as pessoas mais ricas, aumentar os impostos para as pessoas mais ricas, né? Era um evento físico, presencial. E algumas horas depois, no Google, esse termo tax the rich disparou de busca. Saiu completamente da curva, como ela mostra depois no Stories. Então, essas conversas, como eu falei, elas são multiplataformas, elas são muito espontâneas e muitas vezes elas acontecem com uma simplicidade muito grande, né? Com uma verdade muito grande. Essa conexão precisa afetar diretamente a tua audiência. Então, esses exemplos práticos que acontecem, eu acho que são muito legais para a gente entender que não necessariamente você precisa construir um storytelling de roteiro de Hollywood. Cara, esquece isso. Pensa mais no impacto que você vai gerar a curto prazo na sua audiência, contextualiza com alguma coisa que esteja acontecendo, por exemplo, esse Tax the Rich, ela fez na época porque tinha uma lei sobre isso passando pelo Congresso americano e tinha uma discussão sobre isso. Então, é fundamental que você entenda o que está acontecendo à sua volta para que você consiga contextualizar o que está acontecendo com o seu conteúdo. E aí sim isso vai impactar a tua audiência, né? Um outro exemplo que é super simples e que é altamente viral é do Khaby Lame, que é o maior TikToker do mundo, que fez vídeos mudos, né, mostrando situações completamente bizarras, assim, que ele explicava de uma maneira muito mais simples, obviamente, tipo descascar uma banana, e o cara virou um fenômeno, né, com conteúdo celular, handmade, em casa, usando vídeos que já estavam viralizados, muitas vezes asiáticos, né, de chineses e tal, e comentando esses vídeos, né. Você tem, por exemplo, o Casimiro agora, que é um fenômeno de internet também. Ele se aproveita de conteúdos que já estão rolando, que muitas vezes já viralizaram, e ele faz um conteúdo em cima desse conteúdo. Por quê? Porque ele sabe que isso afeta diretamente a conexão que ele vai gerar com você, né? Quando ele fala de Shark Tank, quando ele fala de Graal, quando ele fala de Big Brother agora, por exemplo, você já tem metade do caminho andado, porque o conteúdo que ele vai falar já é um conteúdo que te afeta de alguma forma. Quando ele faz um comentário em cima disso, ele cria uma história através de um conteúdo que já te afeta. Então, isso é muito legal também para a gente pensar na hora da gente criar conteúdo. Ou seja, dá para eu conectar histórias que já estão acontecendo, para eu fazer um comentário, pincelar em cima disso e atingir minha audiência a partir disso. Eu acho que é um caminho interessante também. Tá? Então, no final do dia, o storytelling não é apenas sobre boas histórias, é sobre ser genuíno, né? E ser incômodo. Eu falo muito sobre isso. O teu post tem que dar uma porrada na audiência. Assim. Ele tem que olhar aquilo e falar, porra, realmente é isso. Ou então, pô, eu preciso comentar, eu preciso clicar. Isso é fundamental para que o seu conteúdo seja de fato inspirador,
né? E esse termo storytelling também não é nenhuma novidade, assim, ele só ganhou um nome bonito. Na verdade, as marcas contam histórias há muito tempo, né? Eu trago sempre o exemplo do Guia Michelin, né, que começou lá há mais de 100 anos atrás, e na verdade foi uma ideia de quê? Cara, o que uma empresa de pneu vai fazer um guia sobre restaurante? Qual é a forma que você gasta mais pneu? Andando nas estradas. Então, se o cara tiver que viajar para conhecer restaurantes, ele vai gastar mais pneu, vai comprar mais pneu, vai dar mais dinheiro para a Michelin, e a Michelin vai indicar os melhores restaurantes para ele, né? Isso é contar boas histórias, isso é branded content, para um nome bonito também, ou é storytelling. Ou seja, você conectar a sua marca com coisas que as pessoas já gostam, né? Ainda está conectado a um consumo do seu produto, nesse caso, que é o pneu, ou seja, o cara vai gastar mais pneu viajando, e ele vai comer em bons restaurantes, vai ter boas experiências, e a Michelin ainda vai gerar um conteúdo de marca super valioso, que dura até hoje, e é referência mundial para a gente saber se o restaurante é bom ou ruim. Tá? Então, eu trago esse exemplo só para a gente entender que não necessariamente esses termos e terminologias são novidade, não são. Isso ficou muito famoso de um tempo para cá, a galera envelopa isso para vender curso, mas, enfim, imaginem que isso acontece desde sempre. Contar boas histórias passa pela relação humana desde que o mundo é mundo, né? E aí você consegue começar a construir um mapa de conexão do teu conteúdo com a sua audiência, né? Então você pode se conectar através de inovação, através de prestígio, mostrando o que você fez, através de paixão, mostrando um conteúdo mais afetivo, através de verdade, que é aquilo que eu falo, de você mostrar muito do teu dia a dia, da tua história, do teu processo de trabalho, por exemplo, de como você criou aquele conteúdo, de como você fez aquela receita, ou de como você construiu aquela roupa, né? Hoje esse conteúdo genuíno que a gente fala é um conteúdo muito behind the scenes, assim, ou seja, o cara quer ver além do que você já mostra de produto para ele, ele quer entender como começa a sua produção, da onde essa produção vem, como você faz o teu produto, ou o teu curso, ou o conteúdo que você gera nas redes sociais. Mostrar processo criativo é muito importante para se conectar, porque você mexe com conexões que são muito reais, porque muitas vezes a pessoa se enxerga naquilo, ela fala, porra, realmente, eu já fiz isso, eu já tentei fazer a receita dessa forma, ou já tentei criar um produto dessa maneira, eu já comprei uma roupa dessa forma. Então isso é importante também para gerar mais conexão com a sua audiência, tá? E como é que a gente, de fato, determina sobre esse processo criativo? Ou seja, a gente falou bastante na teoria agora sobre storytelling, como isso tem sido desenrolado com as marcas, mas como que a gente identifica, de fato, que esse processo está funcionando, né? Eu sempre faço duas perguntas, mas antes de fazer essas duas perguntas para saber se o seu conteúdo é bom ou não, a gente precisa entender uma coisa, que é, ninguém quer saber de você, né? É o que eu estava falando no início. As pessoas não querem saber da sua marca, não querem saber o seu produto ou o que você vende, ninguém quer saber de você, as pessoas estão preocupadas com N outras coisas, com Covid, com Bolsonaro, com política, com futebol, com BBB, né? Você tem um resquício de atenção da sua audiência, passa por como você vai conseguir contextualizar o seu conteúdo a partir das vivências da pessoa que quem está lendo. Se você só anunciar o seu produto, só anunciar o que você está fazendo, e partindo da premissa que aquilo é muito valioso para o teu cliente, você está ferrado, porque não é. Só é valioso quando você, de fato, aumenta a consciência dele sobre a transformação que você pode gerar através do seu conteúdo, tá? E como eu sei que eu estou contando essas boas histórias, né? Como é que eu chego a essa conclusão? O Startup da Real, que é um perfil que eu gosto bastante, ele sempre fala isso, que uma das lições mais importantes que ele aprendeu durante 2 décadas, uma década produzindo conteúdo, é que você tem apenas 2 atributos, né, de valor, verdade e valor, para gerar conteúdo. Que fica muito genérico, mas é um pouco sobre tudo que a gente está falando, né? Sobre gerar essa conexão de maneira mais verdadeira e genuína, né? E essas perguntas que a gente faz para descobrir se o seu conteúdo é bom são muito simples, né? Ou seja, ponto 1, o teu conteúdo gera alguma emoção na audiência, alguma emoção imediata, e aí pode ser qualquer emoção. Pode ser dor, pode ser angústia, pode ser paixão, pode ser, enfim, afeto, pode ser memória afetiva, o que for, mas tem que gerar alguma coisa, né? Você não pode passar incólume, não pode ser picolé de chuchu. O seu conteúdo tem que ter algum gerador afetivo ali de emoção, né? E essa emoção pode ser uma angústia, pode ser uma dor, pode ser uma ansiedade, né? Tem um gráfico de redes sociais versus emoções, que é muito legal também, que vocês verem, né? Ou seja, é uma linha e que mostra que tipo de emoção cada rede social gera, né? Então você tem ali Instagram e TikTok, por exemplo, que tá felicidade, porém mais para ansiedade, para angústia, para o FOMO, né? Ou seja, o fear of missing out.
Ou seja, esse medo de você perder conteúdo, você tem que ver aquilo o dia inteiro, você tem que atualizar o dia inteiro, e aquilo te gera uma ansiedade para consumir conteúdo num fluxo de informações, e muitas vezes numa realidade que é inatingível, né? E do outro lado, no outro espectro de felicidade, o que mais traz felicidade é o Spotify, que eles consideram social nesse caso, né? Porque é música, é tranquilidade, é o podcast, né? É emoção, é um momento muitas vezes de descontração, de viagem, de relax antes de dormir e tal, né? Então, pensa nisso no teu conteúdo, que tipo de emoção você vai gerar, né? E a partir dessa emoção, ela gera alguma ação imediata, ou seja, você tem algum call to action no final das contas para que essa pessoa tenha alguma percepção de dor e faça alguma ação a partir daquilo, ou tenha alguma percepção de felicidade e faça alguma ação a partir daquilo, né? E aí você consegue construir um check sobre o storytelling dentro dos seus conteúdos, né? Ou seja, tem alguma ação imediata ali que eu vou gerar na minha audiência? Isso gera alguma ação de clique, de comentário, de compartilhamento? Eu falo sempre isso, cara, todo conteúdo publicado, seja stories, post, feed, tem que ter alguma ação ali para gerar. Ele tem que impactar a audiência de alguma forma, para o cara comentar, para o cara salvar, que seja, para o cara enviar para alguém, né? E você não precisa pedir isso para a audiência, isso é muito chato, pedir engajamento. Tem que ser sutil, tem que ser algo que faça o cara comentar, que faça ele ter vontade de falar com você, né? Então você não precisa falar assim, marque 5 filmes que você adorou na sua vida. Não, você pode fazer alguma pergunta mais polêmica do tipo, diga algum filme que você amou e todo mundo odeia, sei lá. Porque isso gera impacto, você quer marcar os amigos, você quer falar com seus amigos sobre temas polêmicos, tá? E aí o 3 e 4 a gente já entra num processo 2, que, né, essa ação tem uma jornada, tem um funil de compra, sua audiência de alguma forma lá no final das contas vai deixar algum lead para você, ou vai comprar um produto, ou vai comprar um curso, ou vai consumir alguma outra coisa, você quer levar esse cara para o YouTube, para alguma outra plataforma, né, e repetir, né, o processo. A boa mensagem é clara e repetitiva. Consistência é fundamental para toda rede social, sempre foi, há 10 anos a gente fala sobre isso, né? Quem gera mais conteúdo, quem tem mais chance de viralizar é quem testa mais, quem posta mais, quem gera mais conteúdo diariamente, quem consegue conectar essa audiência durante muito tempo. Então todas as histórias de youtubers famosos ou influenciadores são histórias em que o cara passa muitas vezes 1, 2, 3 anos gerando conteúdo ali semanal, diário, até o momento que ele consegue viralizar alguma coisa e essa chave vira e a coisa acontece. E como é que isso se desenvolve na prática em diferentes plataformas? Aquilo que eu falei, a gente já chegando aqui para o final, mostrando alguns cases práticos de conteúdo, né? Então, a brincadeira que eu faço é, eu trago uma demanda de conteúdo e mostro 2 modos diferentes de apresentar esse conteúdo, que eu acho que é um modo mais quadrado e um outro modo mais contador de história, mais conectivo, mais genuíno na forma de contar esse produto. E muitos dos exemplos aqui são coisas também que a gente faz aqui na agência, exemplos práticos de clientes nossos também, tá? Então, o primeiro, eu trago aqui um exemplo de um cliente nosso, que é um post para falar sobre apresentações corporativas, ou seja, esse cliente é um cara que vende cursos de apresentação, de PPT e tal, e ele sempre está falando sobre dicas de como construir boas apresentações, né? Você pode fazer um post assim, né? Dicas para fazer apresentações criativas e encantar seu público. Arraste para o lado. Cara, não tá ruim. Beleza, você está passando outra mensagem, está passando a forma que você quer se comunicar, você está dizendo que tem um conteúdo de valor ali. Legal. Você tem algum tipo de conexão com a tua audiência. Porém, eu acho que você tem uma conexão muito maior se eu fizesse o mesmo post dessa forma, né? Quando você se depara com aquela apresentação incrível. E aí tem um meme do Gil do Vigor, né? Esse foi do ano passado, claro. Por quê? Porque o impacto dessa conexão com a sua audiência, ele é imediato. Você sabe que a sua audiência consome BBB, que ela gosta daquele programa, que ela tem uma afetividade com os memes, ou seja, a pessoa que bate nesse conteúdo, ela se envolve mais rapidamente do que da outra forma. Então, o que eu estou aprendendo aqui? Que eu preciso trazer contexto de outras redes para construir bons conteúdos e conectar esses conteúdos com a minha audiência, né? Falando do mesmo assunto, né? Então, eu posso falar de apresentações, trazendo um GIF, trazendo alguma coisa que esteja acontecendo, sem necessariamente falar dicas para fazer uma apresentação incrível. Você não precisa ser literal o tempo inteiro, tá? Para os livros também, a mesma coisa, né? Então, a gente sempre fala disso, né? Nas editoras que a gente atende aqui. Antigamente, você tinha um book trailer, né? My name is Theodosia. They turned me into a princess made of ashes, and there is nothing left of me to burn. But like my mother and all my foremothers before her, I am a queen. I will endure this. I will take back
what is mine. Que era um conteúdo muito tradicional, que eles chamam de book trailer, né? Ou seja, um vídeo falando um pouco ali de um resumo do livro, né? Ou seja, o que aquele livro apresenta. Que é um vídeo legal, é um vídeo bom, que apresenta de fato ali algum briefing, fala um pouco sobre o que o livro vai contar e conecta com a audiência de alguma maneira. Mas isso hoje faz menos sentido do que eu ter, por exemplo, um vídeo nas redes sociais, né, da própria editora também, apresentando o produto. E fora dos stories, você está lendo mesmo? Em que eu trago uma trend do TikTok para falar do mesmo livro e que eu sei que eu vou ter uma resposta muito maior da minha audiência, porque eu sei que essa minha audiência, por exemplo, que é uma leitora de romance de época, tá no TikTok, eu sei que a minha audiência vai se conectar com essa trend, eu sei que essa trend vai fazer sentido para a audiência, vai aumentar o alcance do algoritmo, e vai fazer muito mais sentido um vídeo que eu demorei 2 minutos para fazer, do que um super elaborado lá, que eu botei animação, legenda e tudo mais, para botar no YouTube. Porque isso é conexão, é ser genuíno, é gerar o que a gente estava falando de contexto com a sua audiência. Né? Você está pegando trend, você está pegando coisas que estão acontecendo, trazendo para o seu contexto, comunicando isso para a sua audiência. Mais uma vez aqui um exemplo, um post para falar sobre storytelling, né? Que também é um dos casos desse cliente que a gente atende. A gente faz muita comunicação sobre storytelling, né? Então, eu posso fazer um post aqui falando storytelling, data storytelling, contando histórias com gráficos. Tá legal, eu estou falando aqui nesse post que eu vou dar dicas sobre data storytelling, eu vou explicar o que é isso, eu vou falar um pouco sobre como isso se desenvolve para fazer conteúdos, para fazer textos e tudo mais. Mas eu também posso trazer um exemplo clássico, que eu até dei na apresentação, para falar de storytelling também, né? Ou seja, eu trago o Kabilame para a imagem e falo 21 milhões de seguidores em 20 dias sem falar uma palavra. Isso aqui eu já contei mais história do que aquele post inteiro, sabe? Porque aqui nessa frase eu já conectei a audiência trazendo uma chamada forte. Possivelmente a minha audiência já viu a cara dele em algum momento, porque é um cara que está viralizado, e ela vai querer entender um pouco mais sobre isso. E isso é muito mais storytelling do que falar sobre técnica, jornada de herói, blá, 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 sabe? É contar histórias que conectem a sua audiência com você. Então, são exemplos de conteúdos que a gente fala da mesma coisa, só que de formas diferentes, de formas que você consegue engajar muito mais a sua audiência, tá? Um outro exemplo também, que foi de uma gestão de crise, né? Um site caiu, por exemplo, né? E você tem um anúncio, né, do Banco do Brasil, por exemplo, que é um anúncio super tradicional, ou seja, sistema normalizado e tal. E você até pode pensar, né, mas pô, o Banco do Brasil precisa ter uma conexão, ou uma comunicação, aliás, desculpa, um pouco mais corporativa, mais padrão e tal. Mas, cara, se você for no TikTok, por exemplo, e ver o canal do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, pô, é sensacional, porque os caras conectam várias trends do TikTok, né, falam sobre um assunto seríssimo, que é a eleição, segurança da eleição, assuntos sobre, sei lá, boca de urna, segurança da urna eletrônica, por aí vai, tem várias fake news sobre isso, de uma maneira brincalhona, de uma maneira que conecta com uma audiência diferente, que chama a atenção do cara, né? E um outro comunicado também que eu sempre trago de exemplo, mas que vocês já devem conhecer também, é do After Hype, lá da Adenia, né? No último lançamento que eles fizeram, eles tiveram um problema lá com o site, e a galera estava tentando comprar lá, desagenda, não conseguia, e ela fez tipo uma simulação lá da mãe da Adenia ligando para o suporte do site, né? Que é muito mais engraçado. Minha filha depende de comissão, meu amor. Ela precisa disso funcionando. A menina tá aqui em cólica. Que negócio de servidor que caiu que nada? Eu sou serva de Jesus e tô aqui de pé. Nada disso. Então conserte, conecte aí direito esse negócio. Reset o mode. Mas você acha que eu não entendo? Pelo amor de Deus, meu filho. Eu fiz curso de informática. Não, senhor, eu pago minhas contas online. Eu entendo disso sim, pois. E aqui um exemplo também que eu falei, né, de um comunicado também do TSE, né, que está no TikTok, que é uma empresa, enfim, supostamente super tradicional e que precisaria de uma linguagem um pouco mais formal, mas que estão fazendo um conteúdo lá também super nativo. Tu, macho. Tu quer testar a urna eletrônica? Oxê, como é isso? É o teste público de segurança. E qualquer brasileiro com mais de 18 anos pode se inscrever. Vamos fazer o seguinte. Se tu pegar essa pílula azul, é porque tu não quer participar da parada. Mas não diga que ninguém lhe convidou depois. Agora, se tu pegar essa jujuba vermelha,
A gente vai lá no site tse.jus.br para tu se informar melhor. Partiu TPS. Que era um conteúdo sobre o teste de segurança da urna eletrônica, né? Então, é um exemplo super claro de como você pode fazer um conteúdo, mesmo de uma empresa mais tradicional, com uma comunicação, com uma linguagem, com um tom de voz mais corporativo, e trazer isso para um universo que conte uma história que tenha mais conexão com a sua audiência, que seja mais próxima da sua audiência. Um outro exemplo aqui também de site, né? Ou seja, como é que você pode escrever ali um texto para a área de atendimento do seu site, né? Você pode escrever isso de uma maneira super tradicional, como do Chico Rei aqui, por exemplo. Atendimento online, manual de produto, frete grátis, primeira troca grátis, forma de pagamento, certificados. Um jeito tradicional de escrever. Você vai apresentar o que você precisa, mas você não tem nenhum diferencial aqui. Mas você pode, claro, estar mais próximo. Você pode entender melhor a sua audiência e fazer com que isso seja mais legal para eles, né? Que é desse site que é o Hermoso Compadre, que é um site de camisas também, né? Então, ele já começa ali, em que o velho pode te ajudar, né? Na hora de falar de pagamentos, né? Posso pagar em laranjas? Não, não pode, mas é possível pagar em cartão também, né? Então, o texto é conversacional, que eu falo, ele tem sempre uma brincadeira, ele tem sempre uma bossa que faz com que a pessoa que esteja lendo dê um risinho, que ela, de repente, compartilhe, que ela fale, porra, que engraçado, que ela tenha um call to action maior a se conectar com você, ou mandar uma mensagem, ou falar mais com você, tá? E um último exemplo também é um post, por exemplo, que você pode vender para fazer uma venda de um curso de Excel, né? Você pode fazer um post desse sentido, que é um post super varejo, ou seja, você tem lá curso de Excel por R$ 39,90, tá? Mas você pode fazer um post em que você, com certeza, vai lembrar de alguém e vai marcar alguém, né? Você tem experiência com planilha? Claro, tenho sim, é a planilha, né? A brincadeira de adedanha, que deve ter outros nomes aí pelo Brasil, mas enfim, aqui no Rio é adedanha. Isso é o que eu falei para vocês ali durante a palestra, que é uma forma de você criar interação sem pedir interação. Porque isso aqui, cara, você vai marcar alguém, você vai marcar o amigo que jogava contigo, você vai marcar o cara que sempre ganhava, o cara que sempre perdia, o cara que roubava, sei lá, sem necessariamente o post pedir para você marcar, tá? Então isso é fundamental na hora de pensar na interação. Você precisa fazer com que a interação aconteça sem necessariamente ter que pedir essa interação para acontecer. Quanto menos literal, melhor, tá? E para fechar, né, tem essa fala aí da Michelle Cohen, que, enfim, ganhou um Emmy por I May Destroy You, que é uma série incrível, e ela fala sobre isso, né, assim, escreva a história que te dá medo, que te dá incertezas, que não é confortável, né, então é sobre ser incômodo, né, sobre é foda, né, tá muito na moda falar isso, mas enfim, na hora de pensar no seu texto, no seu conteúdo, na sua newsletter, enfim, no seu vídeo no YouTube, no seu TikTok, tem que fazer que você acha que vai dar merda, assim. Se você fizer aquele que, pô, sempre aprova, sempre tá bonitinho, sempre tá fácil, não tá diferente de todo mundo, sabe? Então, na hora de pensar um conteúdo e você pensar assim, porra, pra eu atingir esse objetivo aqui, eu tenho que fazer um conteúdo muito diferente do que eu tô acostumado, cara, não vai dar certo. Porra, não. Opa, é aí que vai dar certo, sacou? Porque é, de fato, o momento que você vai conseguir entender a curva de audiência que você tem e que vai conectar ali diretamente com ela, com alguma coisa que ela não tá acostumada a ver em outros perfis, né? O conteúdo da internet é muito pasteurizado, muitas vezes. Então, a dancinha do TikTok, por exemplo, você não precisa necessariamente fazer só a dancinha, você pode fazer a dancinha e trazer um contexto do livro, do seu produto, né? Como é que você insere algum elemento novo na dancinha? Que seja lá uma privada, pendurada, como aquele cara começou a fazer, e depois um armário, e depois um ventilador, né? Mas ele está inserindo elemento novo numa coisa que já está acontecendo. Então, acho que isso é interessante para a gente pensar. Beleza? Acho que o papo era um pouco sobre isso. A gente pode continuar esse papo aí no meu Instagram, se vocês quiserem me adicionar. No site da agência tem parte de e-mail também, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, falar um pouco sobre conteúdo, redes sociais, mídia online, entender um pouco mais dos nossos cases. Sempre um prazer participar aqui do BitWeek, esse ano de maneira um pouco diferente. Espero que ano que vem, em algum momento, a gente esteja de volta aí em João Pessoa para poder trocar essa ideia ao vivo com todo mundo. Beleza? Espero a mensagem de vocês, quem quiser me acionar aí pelo Instagram, pelo site, da forma como vocês quiserem, Agência na Praça, ou pelo Instagram, Gabi Matos, por aqui. Meu e-mail também é bem fácil, é gabriel@napraça.com.br, sem cedilha, claro, e a gente se vê por lá, beleza? Lembrem sempre de contar boas histórias e gerarem boas conexões, sempre com conteúdo genuíno, que é o mais importante. Valeu? Obrigado, galera, pelo convite, galera do BitWeek aí, todo mundo. A gente se vê por aí. Beijo. Tchau, tchau.